4 horas da manhã, missa do sábado, domingo. Beleza. Quando foi 5 horas da manhã, eu escuto umas trombetas tocando, uns pratos batendo, uns tambor batendo, cantando assim, tocando, é só o som dos instrumentos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aí, meu irmão, eu despertei 5 horas. Na hora que eu olhei aquele bagulhão, eu falei assim: Jesus está voltando, estou morto. Aí, meus amados irmãos, a minha irmã dormiu comigo no quarto. Eu moro num apartamento em cima assim. Aí eu olhei a minha irmã, achei que a minha irmã estava olhando para o alto. Eu falei assim: eu estou morto. Aí corri lá para ver Jesus voltando. Quando eu cheguei, eu olhei para cima, Jesus estava voltando. Quando eu olhei para baixo, ela estava tinha na Assembleia de Deus, o governador Valadares está fazendo uma bocada. Aí eu fiz assim: muito obrigado, meu Deus, que eu escapei dessa. Ô gente, o negócio é sério. Nós conhecemos a verdade. Na hora que eu deixo pegar, eu quero saber onde você vai estar. Sabe? Só o Pentecoste pode trazer um senso de urgência a respeito de missão. Sabe, só o Espírito de Deus pode erguer os nossos olhos para a gente ver que os campos já fraquejam, estão preparados para ser. Sabe, gente, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela prioriza missões. Todos se enchem do Espírito Santo, amam as almas perdidas, e nós precisamos parar de omissão. Quantas pessoas estão morrendo ao nosso lado? Sabe, esses dias eu experimentei um negócio. Meus amados, isso foi interessante. Um grande amigo, eu joguei bola com ele, fiz as farras com ele. Eu me converti e ele não. E agora, uns dias atrás, 1 mês, 2 meses atrás, ele ficou ruim no hospital lá. Foi para a UTI. E ele não era crente. E eu crente, já tem 22 anos que me converti, mas eu continuo com uma boa amizade com ele. E ele foi para o hospital. E aí a família dele: eu acho que vai lá e visita o Lua. O grande jogador de futebol da nossa cidade. Vai lá e visita o Lua. O Lua está muito ruim, o médico não está dando muita esperança. Vai lá, eu vou. Mas eu mexo com padaria, é uma empresa. Eu vou na cidade do governador Valadares, pertinho de Conselheiro Pena. Eu vou amanhã, eu vou depois. Eu vou. Não, vai lá, está te esperando isso. Eu vou. E a minha esposa me cobrando: vai lá visitar o rapaz. Vai lá falar de Jesus para ele. Olha, se aconteceu alguma coisa. Não, eu vou, Margarida, tem que resolver mais umas coisas. Eu vou. Aí um dia, passou aí umas 2, 3 semanas, 6 horas da manhã, eu recebo um telefonema. Quem havia falecido? Meu amigo. Aí na hora que eu ouvi, eu falei assim: puxa vida, você não tinha outra notícia para me dar, não? Ele morreu. Aí eu contei para minha esposa, ela falou assim: eu não te falei. Você já teve aquela sensação terrível em você? Eu falei assim: meu Deus. Aí eu fui no relógio. Cheguei lá, olhei para aquele rapaz, eu era vizinho, chegamos lá, olhei para aquele rapaz, semblante lindo, de paz. Aí, Luizinho, olha que semblante de paz que esse cara está, sorriso, tem assim, eu vi um defunto aqui ajeitando. Aí eu estou lá e falei assim: gente, olha, consolar a família, fui lá pedir desculpa à família, que eu não deu para mim, você me perdoa, aquela cara de tacho, que eles me cobraram para ir, eu não fui. Desculpa, não deu para ir, eu falhei e tal. Aí uma irmã da minha igreja falou assim: cara, olha para você ouvir o que tem uma mulher para te falar. Não sabia nada, não. Aí tinha uma tia dele, evangélica, e ela falou assim: essa mulher quer te falar um negócio. Aí eu falei: fala, minha irmã, o que foi? Ela falou assim: não, é porque eu estava conversando com a irmã da sua igreja, Osni, eu estava falando para ela que nos 5 últimos dias, antes do rapaz falecer, do Lua falecer, eu fiquei com ele no hospital, dormi com ele às noites e apresentei o plano da salvação para ele por 2 vezes. 2 vezes ele disse que aceitaria Jesus. Amém. E ainda veio uma outra prima nossa também, eram só as 2 evangélicas da família. Havia outra prima nossa de Vitória também que falou de Jesus Cristo para ele também, ele aceitou Jesus. Aí ela falou assim: não, mas você não sabe o melhor da Maranata. Maranata gosta muito de consultar a Bíblia, né, irmão? Aí tinha uma irmã que estava na mesma situação que eu. E ela ficou de visitar, e não visitou, o cara morreu, e ela lamentando abriu a Bíblia. Maranata gosta de revelação, né, irmão? E aí Deus falou com ela na palavra lá que todos iriam ver o semblante de paz que ele estaria dentro daquele cachorro. Aí quando ela me falou isso, o semblante de paz, eu falei para o Luizinho, o porquê, cara? O cara morreu com Jesus.
Olha aqui para mim, filho. Os macedônios estão clamando por Paulo e dizendo assim: Paulo, passa na Macedônia e nos ajude. Mas nós estamos cheios de tantas coisas que não está dando para passar na Macedônia e ajudar ninguém. Meu Deus, vamos parar com isso. Nós estamos empurrando. Nós temos que falar de Jesus para essa geração que está perdida. Algumas coisas a gente precisa saber sobre missão. Missão também é um imperativo, filho. Olha o que diz a palavra aqui que nós acabamos de ler: recebereis poder, que sereis minhas testemunhas. É um imperativo, é uma ordem. Nós recebemos poder para quê? Para ser testemunha de Jesus. Nós não podemos nos apropriar, fazer uma apropriação indébita desta graça de Deus. Nós precisamos compartilhar esta graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse quando ele estava indo assunto aos céus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é uma opção, é uma ordem. Aí o apóstolo Paulo, trabalhando isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: que sobre mim pesa a obrigação de pregar o evangelho, e ai de mim se não evangelizar. Então, missões é uma tarefa imperativa, é uma ordem, e ela também é intransferível. Só a igreja pode realizar missões, só a igreja tem autoridade para libertar os cativos. Não é juiz, não é promotor, não é prefeito, não é vereador, não é deputado, não é senador. A igreja é que tem poder. A ordem é para a igreja: sereis minhas testemunhas, pregai o evangelho a toda criatura. Nós não podemos transferir a responsabilidade que é nossa. Quem tem autoridade para pregar o evangelho? Eu e você. Quem pode falar do amor de Jesus aos perdidos? Eu e você, porque temos o Espírito Santo e é Ele que nos capacita a falar. Diz que Jesus, quando foi assunto aos céus, acabou de chegar no céu, o anjo perguntou para ele o seguinte: Jesus, o Senhor foi lá na terra, o Senhor morreu pelos pecadores, ressuscitou, venceu o pecado. Agora deixa eu perguntar para o Senhor Jesus: quem vai pregar esse evangelho lá? Ele falou só: eu deixei 12 homens preparados para esta missão. Aí o anjo perguntou assim: mas Jesus, e se eles falharem? Aí Jesus disse para o anjo assim: se eles falharem, eu não tenho outro método. Sabe, filho, não existe outros para pregar o evangelho. Isso é intransferível. Eu e você precisamos falar de Jesus Cristo. Além de ser um imperativo, é intransferível e é uma tarefa inadiável. Nós não podemos continuar no comodismo. Isso é crime. Nós estamos fazendo uma apropriação daquilo que não nos pertence, a todos. Não podemos nos omitir, senão Satanás vai continuar aprisionando as pessoas, vai continuar escravizando. Nós temos que entender que isso é uma tarefa inadiável. É para ontem. Aí, uma história muito interessante. Numa tribo não alcançada, lá na África, o rapaz estava sendo preparado para ser o cacique da tribo. O pai dele tinha falecido e ele estava sendo preparado para ser o cacique da tribo. Um corpo atlético, um cara de sabedoria, inteligente, forte, e toda a tribo confiava nele, dizia assim: quando ele assumir, vai ser muito melhor do que o pai dele, a nossa tribo vai desenvolver, esse cara é especial, inteligente, e toda a tribo depositava uma confiança muito grande nesse rapaz. E esse rapaz veio adoecer, e a doença foi tornando o corpo dele muito raquítico, foi minando as forças deles. E um dia, ele arrastando, ele chegou perto da sua mãe e perguntou assim: mamãe, para onde irá minha alma depois que eu morrer? Aí a mãe dele virou e falou assim: meu filho, eu não sei, meu filho, para onde vai a sua alma, para onde vai a alma das pessoas depois que elas morrem? Aí esse rapaz veio ficar pior ainda, aí ele já não aguentava andar, ele estava no colo da sua mãe, já ali perto de partir. Ele olha para os olhos da sua mãe deitado no seu colo e pergunta assim: mamãe, para onde irá a minha alma depois que eu morrer? Aí a mãe dele diz assim: eu não sei, meu filho, eu não sei para onde vai a sua alma, meu filho. E ele morreu. Passou uns anos,
Chegou um missionário naquela tribo. E esse missionário começou a falar do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Começou a falar da salvação de Cristo. Começou a falar do destino da alma das pessoas. Começou a falar dos céus. Começou a falar da nova terra. Começou a falar das grandezas de Deus. E quando ele estava pregando este evangelho, saiu uma senhora com os olhos empapuçados de tantas lágrimas de dentro da tenda, agarrou na gola daquele missionário e disse assim: missionário, 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 por que você não chegou aqui antes? Por que você não chegou aqui antes? Por que você não chegou aqui antes, missionário? Essa mulher era a mãe daquele menino que havia falecido. Preste atenção aqui, filho. É muito frustrante chegar atrasado. Graças a Deus eu fui salvo pelo longo, filho. É doloroso chegar tarde demais. Ou alcançamos a nossa geração para Jesus, ou então teremos fracassado a nossa missão. Missão é um imperativo. Missão é intransferível, é para a igreja do Senhor Jesus. Missão é inadiável, e só o poder do Espírito Santo pode nos tirar da missão. Só essa verdade gloriosa dos céus pode levantar uma igreja poderosa para viver o Evangelho. Sabe, é por isso que nós precisamos do Pentecostes na nossa vida. Nós precisamos do Pentecostes na nossa vida. O Pentecostes, como eu disse aqui, ele foi um evento único e irrepetível, mas todos os avivamentos da história procedem daquele que ocorreu lá em Jerusalém. E nós precisamos clamar a Deus, como John Stott no alto de uma montanha, John Knox, no alto de uma montanha, todos os dias ele clamava pela Escócia, e ele dizia para Deus: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morrerei. Deus, dá-me a Escócia, senão eu morrerei. E ali ele passava, dizem os historiadores, 6 horas orando pela Escócia, pela salvação de sua nação. E a sua nação inteira se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ali que começou o presbiterianismo. Foi ali que nós fomos chamados a primeira vez de presbiteriano, por causa de John Knox. Sabe, filho, presta atenção no que eu vou te dizer, eu estou acabando aqui. A Inglaterra no século XVIII estava mergulhada numa crise moral sem precedentes na história. De cada 4 casas, 1 era um prostíbulo. De cada 6 casas, 4 eram prostíbulos. E aí, Deus levantou um homem chamado George Whitefield, ou George Whitefield, do jeito que você quiser chamar. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre este homem, sobre John Wesley e Carlos Wesley. E George Whitefield, ele começou a pregar uma mensagem tremenda. E ele não foi aceito dentro das igrejas, então ele foi para fora, foi pregar nas praças. E disse que as pessoas se acotovelavam para ver George Whitefield pregar, se tornou um dos grandes pregadores ao ar livre. Diz que se juntava 4, 5 mil, 20 mil pessoas ao ar livre para ouvir George Whitefield pregar, porque quando ele pregava, diz que parece que aquilo que ele falava se tornava real na vida das pessoas. Quando ele falava do céu, as pessoas tinham a sensação de que estavam no céu. Quando ele falava do inferno, as pessoas tinham a sensação que estavam indo para o inferno. E então as pessoas se acotovelavam porque os rios de Deus fluíam no interior daquele homem. Mas diz que quando aquele homem, o segredo da vida daquele homem é que ele pegava o seu cavalo para ir de uma cidade para outra, e ele embranhava nas florestas lá na Inglaterra, e diz que ele descia do seu cavalo e ali ele ajoelhava no meio daquela floresta e ficava clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor pela próxima cidade. E diz que o Senhor descia sobre ele com o seu espírito e fazia ele transbordar do Espírito Santo, e aquele homem levantava, montava em seu cavalo e ia falar de Jesus Cristo, e a nação da Inglaterra inteira se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, num dos maiores avivamentos que aconteceram no século XVIII, pela pregação de George Whitefield, John Wesley e Carlos Wesley. E nós precisamos de geração assim. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos de um Pentecostes na nossa vida, filho. Nós precisamos do batismo de poder para a testemunhar. Nós precisamos do poder para aquilo que está vazio se torne cheio. Nós precisamos abraçar esta verdade gloriosa. E é isso que eu queria compartilhar com você esta manhã. Compartilhar esta verdade da palavra do Senhor com você esta manhã. Vivendo a verdade da palavra,
ou experimentando a consequência do comodismo. Você não vai ser mais cômodo, você não vai ficar mais no comodismo, você não vai mais se conformar com a situação do seu vizinho que está indo para o inferno, muitas vezes com a situação da sua família que também está indo para o inferno, mas passos lá da nossa sociedade. Nós precisamos buscar esse revestimento de poder para nos tornar cheios e nos tornar poderosos para o Senhor do Evangelho. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.